E aí galera, bom dia! Tudo bom com vocês? E a semana está só começando, não é verdade? Vamos lá, vamos acordar, vamos pegar nosso material, vamos dar continuidade aos nossos estudos, até porque a gente sabe que os concursos vão acontecer, não é verdade? Então vamos dedicar um pouquinho mais, vamos nos preparar um pouquinho mais também para essas atividades. Eu vou dar continuidade aos nossos estudos, tá? De língua portuguesa e posteriormente vou estar comentando as questões voltadas para a nossa apostila, as questões de concursos anteriores, ok? Vou estar fazendo uma postagem sobre isso para vocês, certo? E aí, tá todo mundo já acordado? Todo mundo pegou já o material? Estou com saudade de vocês, não posso deixar de falar isso, estou morrendo de saudade, espero revê-los o mais breve possível aqui na nossa instituição, na sede do Instituto do CART e também os nossos outros colegas das instituições parceiras, ok? Vamos lá, gente, vamos trabalhar? Está na hora, não é verdade? Bom, hoje eu tenho para vocês a função da partícula Q e C. Por que função da partícula Q e C? Algumas pessoas estavam perguntando na última, fazendo postagem, perguntando pelos grupos que a gente trabalha, pelo WhatsApp, e mandando também para o meu telefone celular perguntas sobre o que cai também na prova de vocês, tem essas perguntas lá voltadas, ok? Vamos ver então, gente. Funções da partícula Q. A gente sabe muito bem que o Q pode desempenhar várias outras funções, além da que já é determinada para ele. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, ok? Bom, o que pode ser conjunção coordenativa, tá? Quando conjunção coordenativa, já falei para vocês sobre isso, das orações coordenadas. Se recorda? Foi aquela nossa última aula, nosso último vídeo. Fiz também o vídeo no sábado, quem não assistiu, está lá na nossa plataforma, também dá uma assistida depois dessas aulas, sobre orações coordenadas e orações subordinadas. Quem não viu, acessa, está lá o vídeo para vocês poderem acompanhar os nossos estudos, ok? Vamos lá então, gente. Conjunção coordenativa, ele vai desempenhar a função de conjunção coordenativa sindética. Bom, as conjunções coordenativas são sempre sindéticas. A classificação da oração coordenada, ela é sindética e assindética. Não vamos esquecer, a sindética ela não tem conectivo conjunção. As sindéticas possuem 5 classificações e aí sim vai desempenhar a função de conjunção coordenativa sindética. Para isso então, gente, nós temos explicativa. Vou dar o exemplo da explicativa para você poder perceber isso com maior clareza, perfeito? Não insista que eu lhe emprestaria dinheiro. Olha, vamos deixar isso claro, que isso é só um exemplo, gente. Não vou emprestar dinheiro para ninguém, ok? Não vou emprestar dinheiro para ninguém. Nesse momento você tem que guardar dinheiro, a situação não está pedindo empréstimos. Olha, não insista que eu lhe emprestarei dinheiro. Este exemplo aqui, eu lhe emprestarei. Eu, Thiago, Galete, não vou emprestar nada, fique atento. Vamos lá, gente. Percebam, esse Q aqui, ele é explicativo. Lembrem-se também, e eu falei isso no outro vídeo, sobre a função da partícula Q nessas estruturas de orações coordenadas. Esse Q, você sabe que ele é um Q explicativo, porque você pode substituir por Q de justificativa, de explicação. Por Q junto, explicativo, ok? Vamos ver então, não insisto dinheiro porque eu lhe emprestaria o dinheiro. Houve concordância? Se houve concordância, significa que esse que, substituídos pelo porquê de explicativo, é uma oração coordenada sindética. Vou colocar aqui pra gente, sindética explicativa, ok? Ele ainda pode desempenhar a função de oração, conjunção coordenativa sindética aditiva e alternativa. Perfeito? Espera aí, galera, mas como é que eu vou saber se é uma aditiva ou se é uma alternativa? Fique atento que para a conjunção coordenativa aditiva, ela é uma adição. E aí você vai ter a ideia do e. E a alternativa vai ser ou alternância. Ok? Vamos lá. Esse que ainda pode desempenhar a função de conjunção subordinativa. Falei sobre isso no sábado, ok? Mas aí a gente dá uma revisada rapidamente para poder entender o que está acontecendo. Pode ser uma subordinada substantiva, pode ser uma subordinada adverbial, pode ser uma subordinada adjetiva, tá bom? Vamos perceber isso daí.
Se ela é uma subordinada substantiva, você vai perceber que este que vai ser uma conjunção integrante. Gente, conjunção integrante, peraí, como é que é isso, galera? Se é uma conjunção integrante, você está diante de uma oração subordinada substantiva, perfeito? Oração subordinada substantiva, conjunção integrante. E aí vai estar ligando duas orações formando um período. E esse período é um período composto, ok? Vamos lá. Quero que vocês sejam aprovados. Esse é o meu objetivo, esse é o meu sonho de coração para todos vocês, principalmente o pessoal que está na live, né? Porque está estudando. Vamos lá. Para eu saber que esse que é uma oração subordinada substantiva, vamos pensar então da seguinte forma. Você substitui por isso ou disso. Lembraram? Assistiram essa live do sábado? Quero isso, ok? Quem quer algo ou alguma coisa, não é verdade? A gente quer o quê? Que vocês sejam aprovados. Então, toda esta oração está desempenhando função de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Objetiva, direta. Por que é uma objetiva direta, gente? É uma objetiva direta porque está funcionando como objeto direto de um verbo transitivo. Lembre-se, as orações subordinadas substantivas, elas vão desempenhar este papel substantivo típico do substantivo. E aí, função sintática típica do substantivo, tá bom? Bom, e se ela é uma conjunção subordinativa adverbial? Para as adverbiais, ela pode ser uma causal ou uma consecutiva. Gente, peraí, se ela é causal e consecutiva, já expliquei para vocês a diferença de uma para a outra no nosso último vídeo. Vamos dar uma revisada aí rapidamente, vou explicar um pouquinho para quem não assistiu e quem perdeu está lá nessa plataforma. Se ela é uma causal, você vai perceber que tem uma causa, ok? Vai acontecer um fato antes e depois tem uma causa para este fato. Se ela é consecutiva, ela é seguida na oração principal, ok? A oração principal qual é? Você se recorda? Não, sim, não. A oração principal é aquela, gente, que não é introduzida pelo conectivo conjunção, ok? Não tem conectivo conjunção, então, a oração principal, ok, gente? Bom, então vamos perceber isso aí. As consecutivas são seguidas de tão, tanto, tamanho, tal, ok? Tão, tamanho, tanto e tal. Ela é sempre seguida dessas palavrinhas na oração principal. E aí ela é uma oração subordinada adverbial consecutiva, tá bom? Está nas orações subordinadas. Estou revisando para não se perder. Se é um pronome relativo, então o pronome relativo será o qual, a qual, substituído por estes termos aqui. E também em plural, né? Gosto de pessoas que tenham bom humor. Eu também gosto, acho que pessoas que tenham bom humor são pessoas assim, bem pra frente, ri de tudo, e aí as coisas acontecem com mais facilidade, não é verdade? Gosto de pessoas que tenham bom humor. Pera aí, gente, esse que é um pronome relativo? Vou perceber se ele é um pronome relativo da seguinte forma, gente. Vou substituir pela concordância. Gosto de pessoas as quais tenham bom humor. Opa, houve concordância. Lembre-se, gente, todo pronome relativo ele é anafórico. O que é um pronome relativo? O que é anafórico? Ele vai ser retomada de um termo que foi dito anteriormente. E aí, nessa perspectiva, você está diante de uma oração, tá? Vou botar aqui, ó, oração subordinada adjetiva restritiva, ok? Que restringe a informação. Gosto de pessoas que têm um bom humor. Eu gosto de qualquer tipo de pessoa? Claro que não, né? Só das pessoas que têm bom humor, ok? E aí, vou repetir, ó. Para ser um pronome relativo, esse que vai ser substituído pelo o qual, a qual, os quais, as quais. Nesse caso aqui do nosso exemplo, ó, gosto de pessoas que tenham bom humor. Gosto de pessoas as quais tenham bom humor. Perfeito? E aí, pronome relativo.
Pronome interrogativo, esse é fácil para a gente poder perceber, ele acontece no início da frase, né, gente? Se acontece no início da frase, ele é de forma direta. Ou ele pode ser de forma indireta também. Espera aí, galera, não sei identificar o pronome relativo de forma indireta. Vamos perceber isso então, gente? Ó, queremos entender o que você quis dizer. Queremos entender o que você quis dizer. Esse que nós temos aqui, ele funciona como pronome interrogativo de forma direta. Que você quis dizer? Percebe? Uma forma de pergunta, tá? Se é interrogativo, é pergunta. Para cá nós temos então pronome indefinido. Para ser pronome indefinido, gente, então a gente vai perceber que vai funcionar a partir do ponto de exclamativo. Que notícia maravilhosa! Acabou a quarentena. Essa é a notícia que a gente quer mais ouvir, na verdade. Acabou a quarentena, todo mundo pode ir para a rua, tudo vai estar certo, não tem mais problema de contaminação nem de nada. Essa é a notícia maravilhosa que eu espero ouvir e eu tenho certeza que vocês também, não é verdade? Olha lá, que notícia maravilhosa. É um pronome indefinido? Sim, porque ele está começando a frase e ainda está seguido de pronome, ponto de exclamação. Foi substantivo. Quando é que esse que vai desempenhar a função de substantivo, gente? Olha para cá. Essa pintura tem um que de mistério. Esse que aqui, gente, está funcionando como substantivo, ou seja, função típica de substantivo em que circunstância? Olha, um que de mistério. Você poderia dizer que ele tem o quê? Um adjetivo, ele tem uma função. Que tipo de função que ele tem ali? Ó? Percebe? Que de mistério. O que seria esse que? Ok? Um substantivo. Um algo vai ser dito a respeito da pintura. Advérbio que longe fica. Que longe fica. Tá? E aí, no início da frase, junto, formando uma locução adverbial. Ok? Foi. Vamos dar continuidade. Em 3, 2, 1. Bom, o que ainda vai desempenhar outras funções. Vamos perceber essas outras funções? Eu parei em advérbio. O pessoal está perguntando por que aquele que ali é um substantivo. Porque ele está funcionando como adjunto adnominal. Ok? É substantivo porque funciona como adjunto adnominal. Ok? Olha lá, junto do nome, por isso substantivo. Entendemos agora? Essa pintura tem um quê de mistério, pecado não, quê de mistério, e aí funciona como um adjunto adnominal. Foi? Bom, vamos lá então, gente. Advérbio, tá? Intensificador de adjetivo, funciona como advérbio porque atua junto de um advérbio, em cima de um adjetivo, e aí é intensificador, tá? Vamos então, gente, para a próxima classificação, letra H, que é preposição. Preposição, e aí, ó, temos que estudar para as provas. Temos que estudar para as provas. Letra I. Ainda pode ser uma partícula de realce. Partícula de realce, gente, o que significa isso? Ou também chamado de partícula expletiva. Partícula expletiva ou partícula de realce, ok? Vou botar o exemplo porque fica mais fácil. Que saudades que eu tenho da nossa infância.
Ok. Todo mundo vendo que eu estou colando aqui, né? Do meu telefone celular, vocês entram. Mas é o arquivo que está ali. Bom, quando ele vai ser preposição, gente? Ele vai ser preposição por causa do verbo ter. Deixa eu mudar aqui a cor. Gente, acho que não aparece muito ali no vídeo não, mas tudo bem. Ó, por conta do verbo ter. O verbo ter, regencialmente, o que significa isso? A regra do verbo ter é pedir a preposição de. Ele pede a preposição de. Regencialmente, ele pede a preposição de. Ok? Então, você não vai falar tenho que sair cedo. Não. Quem tem de. Tenho de sair cedo. Ok? Quem tem de. Não tem que. Vamos parar de usar esse que aí de forma errônea, tá? Bom. Ah, mas não posso falar, Tiago? Bom, no processo comunicativo estabelecido entre dois pontos, entre interlocutores, emissor e receptor, você vai falar, vai usar ele de boa, mas correto seria você falar tenho de. É igual chegar, né? Lembra que a gente sempre fala isso? Chegar em casa. Não chega. Chegar a casa. Não chegar em casa. Ok? Quem chega a chegar a casa. Não é chegar em casa. Temos que estudar para as provas. E aí a regência do verbo ter, né? Temos de estudar para as provas. Espera aí, galera. Eu escuto isso direto, as pessoas falando, temos que, tenho que. É comum você escutar, porque no processo comunicativo você pode se expressar desde que haja compreensão da estrutura oracional da frase. Porém, a regência diz que esse que vai ser substituído pela preposição de. Ok? Partícula de realce, ou também chamada de partícula expletiva. O que é uma partícula de realce e uma partícula expletiva, gente? Bom, esses tipos de estrutura, realce e expletiva, ele não desempenha função nenhuma. Função zero. Não tem função dentro da estrutura oracional. O que significa isso? Que você pode facilmente identificar retirando da frase. Que saudades que eu tenho da nossa infância. Se é uma partícula de realce, se é uma partícula expletiva, facilmente você tira da frase. Quer ver? Que saudades eu tenho da nossa infância. Percebem? Não trouxe nenhum tipo de problemas na compreensão da frase e não trouxe nenhum tipo de problema estrutural da oração. Então, ó, que saudades eu tenho da nossa infância. Você entende a frase perfeitamente, tá? E você não tem problemas de compreensão e nem na estrutura da frase. Não compromete a estrutura oracional, tá? Porque ele não desempenha a função. Ele é apenas uma partícula de realce, ou também chamada de expletiva. De boa, tá, gente? Tira da frase, não trouxe comprometimento, só pode ser realce ou expletiva, tá? Expletiva com X. Fechamos, então, as funções da partícula que... E nós partimos para funções da partícula C. Quer ver uma coisa? Uma frase que o pessoal fala muito com que, né? Quase que eu ganhei na Mega Sena, quase que eu ganhei. E aí? Quase que. O correto dessa frase é dizer quase eu ganhei, né? Quase eu ganhei. Quase que eu ganhei um prêmio. Não existe isso, né, gente? O correto é dizer quase eu ganhei um prêmio, sei lá, o prêmio que você vai ganhar. Quase, né? Não, quase eu passei não, não vai passar assim, não fala quase eu passei não, isso não existe. Tá bom? Vamos lá? Você aí na frente do quadro, pessoal que está batendo foto, copiando, batendo foto da tela. Foi? Bom, vou apagar esse lado de cá e nós vamos para funções da partícula C. E agora o C vai desempenhar funções também, ok, gente? Vamos perceber isso? Vou apagar aqui, para a gente poder perceber as funções da partícula C da nossa aula de hoje. Lembrando que nós vamos corrigir os exercícios da apostila, tá, gente? Quem não está fazendo, não sei por que motivo, não está fazendo aí os nossos exercícios, façam. A gente tem uma previsão aí de retorno das nossas aulas físicas, né? Porque a gente tem as nossas aulas digitais, através dos canais, e-mídia, portal, a plataforma da instituição.
Mas a gente tem uma previsão aí de retorno das aulas. Vamos aguardar qual vai ser as orientações do Ministério da Saúde, os órgãos competentes, para que nós possamos voltar às nossas atividades sem nenhum risco, né, gente? Ninguém quer ficar doente, ninguém quer passar doença para ninguém quer passar por essa situação, ok? Bom, a primeira função da partícula C é conjunção. Conjunção integrante. Se é uma conjunção integrante, gente, olha lá, ó. Olha o exemplo, ó. Vou botar, quero saber se ela virá festa. Olha essa frase, ó. Quero saber se ela virá festa. B, pronome. Tá? E nesse caso o pronome pode ser reflexivo. Para pronome reflexivo, a criança, vou explicar já um por um, ok? Machucou-se. Pode ser uma partícula apassivadora. E aí, a apassivadora só pode ser voz passiva, tá? Contaram-se histórias de terror da criança, né, gente? Ok? E aí pode ser ainda, agora na letra C, índice de indeterminação do sujeito. Índice de determinação do sujeito, vamos lá, ó. Vou colocar esse exemplo para cá, fica melhor, né? Discorda-se do fato. Ok? Partícula expletiva. Partícula de expletiva ou também de realce, tá? É a mesma função do que? Ele acabou de sentar-se. Vamos ver então os exemplos agora? Vou sair aqui da frente um pouquinho. Foi? Vamos lá então. Então nós temos aí conjunção integrante. Para ser conjunção integrante, gente, você está diante de uma oração, ok? Oração subordinada substantiva, tá? Conjunção integrante, não pode esquecer que é oração subordinada substantiva. E aí, ó, quero saber se ela virá a festa. Esse se está ligando dois momentos, duas orações. E nessa perspectiva de ligar duas orações, você tem então ele funcionando como uma conjunção integrante. Ou seja, e aí a gente pode usar aquela mesma regrinha, tá? Ó, quero saber isso ou disso.
Quem quer saber algo ou alguma coisa, na verdade. Quer saber o quê? Isso. Ó, este termo está funcionando como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Foi? Se é um pronome reflexivo, ele vai funcionar como objeto direto de um verbo transitivo, né? E ele volta a ação para quem praticou né? Para o reflexivo. O sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Vamos ver então, ó. A criança é o nosso sujeito. E ele vai praticar uma ação. Qual foi a ação que ele vai praticar? Ó? Machucar-se. Esse se é reflexivo que retoma a ação para o sujeito ao qual pratica. Igual aquela frase que a gente falou uma vez, né? O menino cortou-se com a faca. É um pronome reflexivo. Quem se cortou? O próprio menino. Ele pratica e sofre ação, uma ação reflexiva. Ok? Se é apassivador, aí você está diante, então, de voz passiva. Olha só. Voz passiva sintética. Ah, galera, não lembro o que é voz passiva sintética. A voz passiva sintética, ela é formada com o uso da partícula se, tá? Para verbos transitivos. E aí você percebe que há uma concordância, tá? Toda voz passiva tem o seu agente da passiva. E esse aqui é o meu agente da passiva. Já falei sobre isso para vocês em outra aula. Que eles não preposicionam o sujeito, tá bom? E aí contaram essa história de terror. E você ainda pode colocar essa frase na voz ativa, né? Histórias de terror são contadas, tá? Essa é a ordem direta da frase, com sujeito, verbo e complemento, tá? E aí, nesse caso aqui, é voz passiva sintética, tá? Voz passiva sintética porque tem agente da passiva, você ainda pode inverter os termos e um verbo transitivo tem sujeito. Toda voz passiva tem sujeito, independente se é analítica ou sintética, porque a ação acontece em cima do sujeito, ok? Voz passiva, tem o agente da passiva, a ação acontece em cima do sujeito, tá? E aí, é voz passiva porque tem a flexão do verbo, um verbo transitivo. Perfeito, gente? Lembramos, você já falou sobre isso na outra aula. Se tiver dúvida, manda lá sua pergunta pela plataforma, que a gente vai esclarecendo, mas tirando dúvidas, tá bom? Índice de determinação do sujeito. Para ser índice de determinação do sujeito, terceira pessoa do singular, ele ou ela, seguido da partícula se. Vou passar para cá. Ó. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, seguido da partícula se. E aí você forma, então, o que a gente chama de sujeito indeterminado, ou índice de determinação do sujeito, né? Ou partículas de determinação do sujeito, né? Partícula de determinação do sujeito, ou pi. Tem umas partículas que o pessoal coloca, umas siglas novas, eu acho que isso não tem nada a ver, mas enfim. Índice de determinação do sujeito ou partículas de determinação do sujeito. Verbo na terceira pessoa seguido da partícula se. E aí você forma, então, o índice de determinação do sujeito. Partícula expletiva. Gente, partícula expletiva do que e do se é a mesma coisa. Você localiza, tira da frase e que não vai ter influência nenhuma, não vai acarretar problema nenhum de compreensão e nem estrutural da frase. Ele acabou de sentar-se. Ele acabou de sentar. Percebem? Eu estou tirando a frase porque não tem comprometimento algum, não traz nenhum tipo de informação a mais, é somente um realce. É apenas para reforçar algum tipo de ação dentro da estrutura oracional. Mas espera aí, galera, isso não é reflexivo? Não é reflexivo porque ele não tem nenhuma ação, não é um verbo transitivo que vai determinar uma ação, igual aqui nós temos. A criança machucou-se, o menino cortou-se com a faca, ok? Não tem nada a ver com isso. E toda partícula de realce, você tira ela da frase que ela não compromete, não traz nenhum tipo de problema. Se você colocar ali, ó, a criança machucou. Machucou quem? Verbo transitivo. Quem é o objeto dessa estrutura? Percebe? Aqui não. Sentar-se, você pode simplesmente tirar da frase que não traz comprometimento. A gente continua nossos estudos e agora então
com outras funções da partícula C, fechando partícula expletiva, letra D, letra E, parte integrante do verbo. Parte integrante do verbo. E aí vamos ao nosso exemplo para ficar fácil isso, né? Ela não cansa de queixar-se. Deixa eu ver próxima. Conjunção subordinativa condicional. Conjunção subordinativa condicional. Deixe um recado se você não me encontrar. Deixe um recado se você não me encontrar. Ok? E aí a gente fecha as funções da partícula C. Podemos? Bom, vamos lá então. Eu falei sobre a expletiva. Acho que a gente fecha com subordinativa mesmo. Conjunção causal, condicional. Vamos lá então? Parte integrante do verbo. Isso vai acontecer, gente, para verbos pronominais. O que são verbos pronominais? São verbos que pedem o uso do pronome oblíquo. Eles puxam, eles trazem para si o uso do pronome oblíquo. Você não consegue conjugar esses verbos sem estes pronomes, ok? Ela não cansa de queixar-se. Você não vai falar, ela não cansa de queixar. Queixar de quê? Queixar de quem? Queixar-se. Normalmente eles expressam sensações, sentimentos, tá? Sensações, sentimentos. Ok? São verbos pronominais. O que é um verbo pronominal? Vou colocar aqui, ó. Uso de pronomes oblíquos. Uso de pronomes oblíquos. Ok? Bom, e aí se for uma conjunção subordinativa condicional? Gente, condicional, peraí. Se é condicional, oração subordinada adverbial, tá? Condicional. Não posso esquecer, oração subordinada adverbial condicional, porque expressa uma condição. Olha o exemplo que eu deixei para vocês ali, ó. Deixe um recado se você não me encontrar. Qual é a condição de você deixar um recado? Se você não me encontrar.
oração subordinada adverbial condicional. Dúvida dos verbos pronominais ainda, gente? Verbos pronominais, eles ferem pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos são quem, gente? Me, te, se, o, lhe, a, os, ok? São pronomes oblíquos. Estes pronomes, eles vão ser utilizados para alguns verbos. Que verbos são esses, gente? Verbos pronominais. O que são verbos pronominais? São verbos que você só consegue conjugar ou você consegue conjugar com o uso destes pronomes, ok? Nesse caso aqui, ó, ela não cansa de queixar-se. Queixar-se. Ah, mas não pode ser reflexivo? Ela está se queixando? Não, o verbo queixar, quem queixa se queixa de algo, alguma coisa, não é verdade? Ele vai pedir esse pronome porque ele é um verbo que carrega esse pronome de forma indireta. Então, queixar-se é um verbo pronominal porque traz o uso do pronome oblíquo. A gente já estudou os pronomes oblíquos, né? Vamos lá. Me, te, se, o, a, lhes, nos. Ok? São pronomes oblíquos. E esses verbos pedem esses pronomes por uma questão de conjugação mesmo, tá? Não quer dizer que ela está sendo reflexiva, não. Ok? Bom, fechamos então o uso da partícula que, o uso da partícula se. Para a partícula se, conjunção integrante, pronome reflexivo, quando a ação volta de um verbo transitivo, volta para quem praticou, volta para o sujeito. A passivadora, e aí a gente sabe que a ação tem a voz passiva, tá? Tendo voz passiva, vai acontecer o agente da passiva. Se tem um agente da passiva, esse verbo vai fazer concordância com o sujeito. Índice de determinação do sujeito é a terceira pessoa do singular, ele ou ela, tá, gente? Ele ou ela, seguido da partícula se. Fique atento que esse ele ou ela é perguntado ao verbo. Se ele vier expresso e é um núcleo só, é sujeito simples. Não é sujeito indeterminado, tá? Quando você pergunta ao verbo e aí forma o que a gente chama de sujeito indeterminado. Partícula expletiva, tanto que quanto se podem desempenhar essa função, tá, gente? Para ser expletivo, tira da frase que não vai trazer nenhum tipo de problema, não traz nenhum tipo de problema estrutural da oração, não acarreta problema estrutural. Você tirou da frase, entendeu, não modificou o sentido, não teve problema, é expletivo. Cai bastante de concurso, né? Ele acabou de sentar-se. Esse se, mas galera, ele está voltando a ação. Ele é um verbo transitivo. A ação volta para o sujeito. Ok? Perceba isso, né? A gente tem que lembrar da transitividade dos verbos para poder entender algumas estruturas oracionais. E aí, tirou da frase, não tem comprometimento nenhum, com certeza você está diante de uma partícula expletiva. Ainda temos a parte integrante do verbo, e aí verbos pronominais, o pessoal teve um pouco de dúvida, que é um verbo pronominal, são verbos que pedem uso de pronomes oblíquos, anota aí para você não esquecer, dá uma olhadinha depois nessas funções, tá? Ela não cansa de queixar-se, e esse se vai ser um verbo pronominal, porque vai ser atrelado junto do verbo queixar, tá? Vai expressar sensações, sentimentos, tá bom? Conjunção subordinativa, e aí, conjunção subordinativa, gente, condicional, hein? Se é uma condicional, é uma condição para algo, alguma coisa, né? Deixa um recado se você não me contar. Espera aí, qual é a condição de você deixar um recado? Não me encontrar, ok? Falamos da partícula que, só revisando para a gente poder fechar nessa aula bem, né? Falamos da partícula que, e aí as funções da partícula que, sem sombra de dúvidas, ela pode desempenhar a função de conjunção coordenativa, tá? Se é uma conjunção coordenativa, não vamos esquecer que é uma oração coordenada sindética, tá, gente? Oração coordenada sindética, ela vai desempenhar essa função. E aí ela pode ser uma explicativa, aditiva, alternativa, perfeito? Mas espera aí, galera, quando é que eu sei que é uma aditiva, quando é que eu sei que é uma explicativa, quando é que eu sei que é uma alternativa? Bom, você precisa aplicar as principais conjunções de cada classificação de oração coordenada sindética. A aditiva, a principal é o E, é a adição de ideia.
Se ela é alternativa ou. Se ela é explicativa é o porquê junto e sem acento. Substituiu esse que por uma dessas três aí, houve concordância, então você sabe qual é a classificação. Ok? Se ela é uma conjunção subordinativa substantiva, ela é uma conjunção integrante, tá, gente? E aí, para conjunção integrante, ela pode ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Ah, e o agente da passiva, Thiago? O agente da passiva, ele tem expressões por quem, tá? Não vamos esquecer que tem a estrutura, classificação, falei dessa agente da passiva na nossa última live do sábado, tá? Por quem? Quem praticou alguém, praticou uma ação, tá? É a função de agente da passiva da voz passiva. Tá? Falei também que isso aí pode cair em alguns concursos ou não, porque ela é reconhecida por alguns autores e outros não. Tá bom, gente? Acabei de pisar no fio. Bom, vamos lá. E aí, conjunção subordinativa substantiva. São as orações subordinadas substantivas. Aí você precisa perceber qual é a função que está desempenhando. É objeto direto? É objeto indireto? Complemento nominal, ok? Subordinativo. Ela ainda pode desempenhar a função de subordinativa causal, desempenhando uma causa, tá? Ou consecutiva. Eu coloquei para vocês, já paguei quando é causal e quando é consecutiva. Toda consecutiva tem aquelas expressões na oração principal. Lembramos então na oração principal? Por que é a oração principal? Porque não é introduzida por conectivo conjunção, ok? Toda oração principal não é introduzida por conectivo conjunção. E aí nós vamos perceber, então, essas estruturas. Ok? Vamos lá. Consecutiva sempre será marcada para aquelas expressões. Tão, tal, tamanho, tanto. Tá anotando? Tão, tal, tamanho, tanto. Ok? Tão, tal, tamanho, tanto. Sempre que vier uma dessas expressões na frente da estrutura, gente, vier marcando na frente da oração principal, na oração principal, você está diante de uma oração subordinada consecutiva. Bom, se ela é concessiva, você sabe que concessivas são expressões opostas, né? As orações se contradizem aí, ó. Relevante que seja essa informação, não me interessa. Esse que, ó, relevante que seja essa informação. Essa informação é boa, mas não me interessa. Toda concessiva tem essa oposição de informações, aqui, oposição de ideias aí. Tá? Pode ser, aí você vai classificando, vai percebendo as funções que desempenham cada estrutura oracional, tá bom, gente? Para a conjunção subordinativa adverbial. E eu sugiro que você dê uma olhadinha nos principais conectivos para essas orações, tá bom? Pronome relativo, se é pronome relativo, a gente sabe que todo pronome relativo ele é anafórico. O que significa isso? Que ele é retomada de discurso, né? Ele retoma um termo. E para você saber se esse aqui é um pronome relativo, você vai substituir pelo o qual, a qual e ainda o plural. Os quais e as quais. Perfeito? Lembrando que quando ele funciona como pronome relativo, você está diante de uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque ele está funcionando como anafórico, retomada de um termo que foi citado anteriormente. Perfeito? Se é um pronome interrogativo, ele começa a frase, ou ele pode ser começa a frase, e aí é um pronome interrogativo direto. Se ele é um pronome interrogativo indireto, você vai subentender e perceber ele dentro da estrutura oracional. Ok? Aí eu coloquei o exemplo para vocês. Ó. Queremos entender o que você quis dizer naquele momento. Esse que, o que você quis dizer, esse que é um pronome interrogativo de forma indireta. Tá bom? Pronome indefinido, e aí, falei para vocês, tá? Ele vai funcionar como adjunto adnominal, tá? E seguido de ponto de exclamação. Que notícia maravilhosa! Saber que a quarentena acabou e a gente voltou às nossas atividades. Ninguém aguenta mais ficar em casa, né? E a gente fala tanto que quer ficar em casa e agora não aguenta mais ficar em casa. Você quer ficar em casa, mas quer sair, né? Quer ir pra rua, quer ir pra qualquer outro lugar, menos ficar dentro de casa trancado. Isso aí ninguém quer. Que notícia maravilhosa saber que a quarentena acabou. Ponto de exclamação. Lógico. E aí você tem, então, um pronome
indefinido seguido de ponto de exclamação. Substantivo vai funcionar como o núcleo do adjunto adnominal, e aí nós temos então, alguém me perguntou o que era adjunto adnominal aí. A adjunto adnominal atua junto do nome. Classe do nome, substantivos, ok? Esses substantivos vão estar relacionados aí, gente. Como funciona essa relação de substantivo? Artigo, numeral, preposição, percebem? Adjetivo vão estar ligados ao substantivo, vão estar juntos, vão ser núcleo para este substantivo, junto do substantivo. E aí funciona como adjunto. Sem sombra de dúvidas, ok? Essa pintura tem um quê de mistério, perdão. Essa pintura tem um quê de meio com pecado, né? Por causa da música do Djavan. Essa pintura tem um quê de mistério. Esse quê de mistério funciona como núcleo do adjunto adnominal porque está atuando em cima de mistério, ok? Mistério é um substantivo, percebam o que eu acabei de falar? Atuando junto do substantivo, adjunto adnominal, núcleo do substantivo. Preposição, e aí se há uma preposição, peraí, é o verbo ter. Regencialmente, esse verbo, gente, pede a preposição de. Quem tem, tem de, não tem que, né? Para de falar tem que sair cedo, que não existe tem que sair cedo. Tenho de sair cedo, tá? Não existe tem que sair cedo, pelo amor de Deus. Temos que estudar para as provas. Mas Galete, eu escuto isso aí direto, o pessoal falando. Você escuta, amor da minha vida, porque existe, né? Já falei sobre isso, um processo comunicativo, interação entre interlocutores, emissor e receptor. Entendeu a frase? Perfeito, está certo. Agora, no processo escrita, regra e norma gramatical, temos de estudar para as provas. E você, um cara inteligente, vai estudar para as provas, não vai falar tem que estudar, porque quem tem, tem de. Interjeição, já falei para vocês. Partícula de realce, o pessoal está com dúvida em partícula de realce, né? Quase que eu ganhei um prêmio no bingo. Nem sei se existe mais bingo, né? Mas enfim. Quase que eu ganhei um prêmio no bingo. Quase que eu ganhei não existe, né? Quase que não. Quase eu ganhei no bingo. E aí, gente, esse que, ele é uma partícula de realce. O que significa isso? Que ele não exerce função nenhuma. É mais para você dar aquela paradinha para respirar, né? Quase que eu ganhei no bingo. Percebem? E aí ele é só expletivo ou de realce. Toda partícula expletiva ou de realce você tira da frase porque não desempenha função nenhuma dentro da estrutura oracional. Nem sintática e nem semântica, tá bom? Semântica até pode desempenhar, porque você tem aquele respiro para poder falar algo ou alguma coisa. Então falamos hoje sobre partícula que e partícula se. Eu vou deixar os exercícios lá na nossa plataforma para que vocês possam acompanhar. E tirem as suas dúvidas, deixem seus comentários, falem o que está faltando revisar, falem o que não está faltando revisar, para a gente poder continuar caminhando juntos. Ok? Espero que vocês tenham gostado da live, da aula. Espero que a gente termine o mais rápido possível essa quarentena, que a gente volte para nossas atividades. É sempre um prazer estar